Vamos conhecer agora o álbum seriado para odontopediatria, mais um produto da American Dental Association a ser distribuído pela prevençãoexpress.com.br. Esse material é ideal para quem faz odontopediatria ou para quem atende crianças em seu consultório. Ele começa falando sobre a data de erupção dos dentes descidos, dentes de leite. Às vezes pergunta quando meu dente erupta. Então você explica, olha, o incisivo central sai de 6 a 12 meses e ele cai com 6 a 7 anos. Ah, mas meu filhinho ainda não tem e tal. Fica tranquila, é uma faixa de tempo. Por exemplo, o incisivo central inferior, ele erupta de 6 a 10 meses de idade e ele cai com 6 a 7 anos. Então isso aqui é um guia útil que as mães sempre perguntam e querem saber sempre quando os dentes saem e quando eles vão cair. É muito bacana. E aí vem os dentes permanentes. Daí as mães falam, mas como? Esse primeiro molar que saiu agora, esse aqui é permanente? Saiu com 6 anos? Sim, mãe, veja você, o primeiro molar já erupta com 6 anos. E se Deus quiser, não vão cair nunca, vão durar até 120 anos. Por que os dentes de leite são importantes? Por que os dentes decíduos são importantes? Porque os dentes de leite seguram espaço na maxila e na mandíbula para os dentes permanentes. Se o paciente perde um dente decíduo muito cedo, o que acontece? Os dentes do lado vão tentar o quê? Vão tentar tomar esse espaço, vão invadir esse espaço. E aí quando ele vai ter que sair, não vai ter espaço para o dente permanente. Então o que pode acontecer? Se isso acontecer, o dentista vai utilizar um mantenedor de espaço. O mantenedor de espaço pode ser um aro bandado, né? Ou pode ser uma coroa temporária fixada em um dente saudável, ao lado do dente ausente. E assim que o dente estiver eruptando, o dentista remove o dispositivo e seu filho já está preparado para uma vida cheia de sorrisos, né? E quando a criança faz a sucção dos polegares, a criança fica chupando o dedo, como se diz, né? Chupeta, outros objetos, por quê? Porque isso traz segurança para eles, aparentemente deixa eles felizes e ajuda a aprender sobre o seu mundo, né? Então a sucção de polegares pode causar problemas para o crescimento correto da boca e alinhamento dentário aqui, como nesse caso. Afetam os dentes da mesma maneira que a criança que faz a sucção dos polegares. E elas devem parar de sugar esses dedos polegares na época em que os dentes anteriores permanentes estejam prontos para eruptar, normalmente entre 6 e 7 anos pelo menos. E em geral as crianças param de sugar entre a idade de 2 a 4 anos. Se o seu filho ainda tiver esse hábito, quando os dentes permanentes começarem a eruptar, pergunte ao seu dentista como parar esse hábito. Placas de proteção bucal. Se seu filho faz patinação, futebol, sempre existem riscos de lesões na região da boca. Então eles devem usar o quê? Devem usar uma placa de proteção bucal durante qualquer atividade que possa resultar em golpes na face e na boca. Uma placa protetora ajustada para prevenir a fratura de dentes e ferida nos lábios, língua, face ou maxilar. Ela deve ficar justa e da forma que fique no lugar enquanto o seu filho está praticando esse esporte e que fique fácil para falar e respirar. Converse com o seu dentista, que ele sabe como confeccionar essa placa de proteção bucal. Vamos falar agora sobre a famosa cárie de mamadeira. Veja bem, sempre deve ser limpa a gengiva do bebê com uma gaze e um pano limpo depois de cada alimentação. Não devem ser colocadas na cama ou deixar que durmam com uma mamadeira contendo leite, medicamentos ou suco de frutas com açúcar. E nem tampouco chupeta com mel, né? E devem começar a beber com um copo no primeiro ano de vida já, no primeiro aniversário. Quando o filho começa a beber frequentemente líquidos açucarados, como leite e suco de frutas, pode favorecer o quê? A aparição de uma cárie dentária. Então só ofereça esses líquidos durante as refeições. É melhor sempre oferecer água e uma dieta balanceada. O flúor também evita a cárie. Crianças que dormem com a mamadeira à noite podem apresentar a cárie de mamadeira. Então é importante o paciente agendar a primeira visita do dentista dentro dos 6 meses da erupção dos primeiros dentes e não mais tarde que o primeiro aniversário. Considere a primeira consulta como check-up do bebê saudável. Se o dentista vai aconselhá-lo como manter a saúde bucal do seu filho e evitar essa cárie tão desagradável que é a cárie de mamadeira.
escovação dos dentes das crianças, né? Deve-se começar a escovar os dentes dos seus filhos com água assim que o primeiro dente surgir, usar uma escova de cerdas macias de tamanho adequado, limpiar e massagear a gengiva em todas as áreas que permanecem sem dentes, substituir a escova quando as cerdas apresentarem sinais de desgaste, usar pouca pasta fluoretada, no máximo do tamanho de uma ervilha, e limpar a língua também, é interessante para evitar a saburra. O uso do fio dental deve ser usado assim que seu filho tiver 2 dentes que se encostam na arcada. Os pais devem passar esse fio dental até que eles possam fazer isso sozinhos. A criança deverá estar apta a passar o fio dental sob supervisão somente na idade de 10 ou 11 anos e peça ao seu dentista para demonstrar as técnicas apropriadas. O que são selantes? Como é difícil às vezes, né, para o dentista explicar o que é um selante. Então veja, é um material plástico que se adere à superfície mastigatória, à superfície oclusal do dente. Nos dentes existem naturalmente depressões, sulcos e fissuras. E o que acontece? Quando você escova o dente, nem sempre as cerdas alcançam essas superfícies dentro dos sulcos. Então o selante ele vem a ser o quê? Vem ser uma barreira que o dentista coloca que protege o dente da criança dos ácidos e das bactérias, porque as bactérias têm uma barreira mecânica e não conseguem entrar no dente e causar a cárie. Vejam como esse álbum explica muito bem para o pai ou para a mãe o que é um selante. Com certeza, nada pode substituir os cuidados profissionais para a manutenção do sorriso do seu filho. É importantíssimo que ele vá ao dentista na época do seu primeiro aniversário e o dentista deve orientá-lo sobre os passos que deve tomar para proteger o sorriso do seu filho, utilizando flúor, selantes e profilaxia. Agendar visitas periódicas ao cirurgião dentista é fundamental, assim como fazer as profilaxias e exames bucais constantes. Vejam vocês então, esse material da American Dental Association traz para a área de atendimento de crianças e odontopediatria e como ele é útil no dia a dia de qualquer dentista que atende esse tipo de clientela.